Efeito platô no emagrecimento. Gente, que coisa irritante. Quem nunca tentou emagrecer, aí conseguiu emagrecer muito, assim, nos primeiros meses, ali, primeiros 2, 3, 4 meses, foi tudo bem. Aí, do nada, a perda de peso simplesmente estagnou. Você já passou por isso? Meu nome é Bruna Loureiro, eu sou nutricionista e aqui nesse canal a gente vai falar muito sobre nutrição, saúde da mulher e emagrecimento. Meninas, nesse vídeo eu gostaria de explicar um pouco mais pra vocês sobre o porquê que a gente passa por esse efeito platô no emagrecimento. Primeiro, eu queria que você não se sentisse mal, porque é muito comum isso acontecer. Eu pego várias pacientes que têm esse efeito platô. A gente tem que entender que o nosso corpo ele é simplesmente programado para armazenar energia como uma forma de sobrevivência. O seu corpo ele não quer que você emagreça, simplesmente porque ele encara isso como uma ameaça. O nosso corpo é programado para resistir, por exemplo, a períodos de escassez, e é por isso que a gente tem tanta facilidade de armazenar gordura. O meu objetivo nesse vídeo é esclarecer para você o porquê que esse efeito platô acontece, alguns mitos relacionados ao efeito platô que nós temos aqui circundando pela internet e também te ajudar com algumas estratégias para que você possa sair desse efeito platô, combinado? Então beleza, gente, como é que ocorre o emagrecimento e por que esse efeito platô aparece justamente no meio do processo? Bom, basicamente, como vocês já devem saber, o emagrecimento acontece quando você tem um déficit calórico na dieta, quando você consome menos calorias do que você gasta. Quando você consegue fazer de forma consistente essa questão de gastar mais do que você consome, o seu corpo simplesmente compensa esse déficit calórico pegando essas calorias que faltaram do seu tecido de gordura. O que acontece e o que poucas pessoas sabem é que esse nosso tecido de gordura, ele não é somente um tecido de armazenamento. Segundo as pesquisas mais recentes que nós temos agora na área da saúde, a gente descobriu que basicamente esse tecido de gordura, ele sinaliza coisas para o nosso organismo. Entre esses sinais que a gordura sinaliza está a saciedade. Então, quando você está com um percentual de gordura mais alto, é muito mais fácil você sentir mais saciedade. Existem algumas exceções, por exemplo, no caso da obesidade, mas isso é assunto para um outro vídeo. Mas o que você precisa saber sobre esse processo é que quanto mais gordura você perde, mais o seu corpo sente que você realmente está perdendo aquela gordura. Não é uma coisa que passa despercebida por ele, não. E é por isso que todo o processo de emagrecimento enfrenta algumas adaptações metabólicas. Essas adaptações são justamente mecanismos que o seu corpo coloca em prática para que você volte ao maior peso que você teve ao longo da vida. Afinal, para ele é muito mais seguro caso você passe por um período de escassez. E é justamente nessas adaptações metabólicas que algumas pessoas se perdem e tem alguns mitos aí pela internet. O mito mais frequente sobre a adaptação metabólica é que muita gente acredita que parou de emagrecer simplesmente porque o metabolismo desacelerou. Porque a restrição calórica foi muito alta, isso prejudicou o metabolismo, mas não é bem assim que acontece. De fato, quando você emagrece, seu metabolismo reduz. Quanto mais peso você perde, mais leve você fica, isso vai impactando no seu gasto calórico. Então, no começo do seu processo de emagrecimento, você tinha ali um gasto calórico mais alto, e conforme você vai perdendo 5, 10, 15 quilos, esse gasto calórico vai diminuindo pela própria perda de peso, e como você passou por um processo de emagrecimento, também tem um adicional calórico aí que o seu corpo deixa de gastar. Então, essa adaptação que ocorre no nosso metabolismo, ela é real, ela realmente acontece enquanto você emagrece, mas a magnitude dela não é capaz de fazer com que o nosso emagrecimento simplesmente pare. Esse mecanismo do metabolismo ficar mais lento, ele contribui sim para a sua estagnação, mas ele não é a principal causa da sua estagnação, e é aí que o jogo muda. A principal adaptação no processo de emagrecimento que faz com que você estagne ou até que você recupere um pouco do peso perdido é que conforme você vai perdendo gordura, o seu corpo vai tendo cada vez mais fome, cada vez mais apetite, e ele fica cada vez mais sensível a estímulos sensoriais que vão causar uma recompensa imediata, entendeu? O que acontece é basicamente assim, no começo do seu processo de emagrecimento, com a dieta que você está fazendo agora, você provavelmente sentia muito mais saciedade, você tinha muito mais facilidade de aderir a essa dieta porque você sentia menos fome, e você também tinha uma certa facilidade em relação a resistir a bolo de chocolate, em relação àquela pizza que você gosta no final de semana. Então, quando você tá com um percentual de gordura mais alto, fica mais fácil no começo do processo você resistir a essas coisas. A fome não tá muito intensa, a sua vontade não tá tão intensa, você tá motivada com o seu processo de emagrecimento. Então, pra você acaba ficando muito mais fácil resistir às tentações. Mas ao longo do processo, justamente porque o seu corpo tá perdendo gordura, ele quer se defender dessa perda de gordura, ele vai ativar esses mecanismos de fome, ele vai fazer com que fique cada vez mais difícil de você seguir sua dieta, de você seguir a sua reeducação alimentar, e ele também vai alterar o seu sistema de recompensa. Então, o prazer que você sentia no início do seu processo de emagrecimento, por exemplo, comendo uma fatia de bolo, é muito diferente do prazer que você sente comendo essa mesma fatia de bolo depois de perder 10 quilos.
Depois de perder 10 quilos, essa fatia vai ficar muito mais gostosa. E é aí que você começa a abrir muito mais exceções, você começa a sair muito mais da dieta e às vezes de forma até inconsciente, tá? E um outro fator também que contribui para essa nossa estagnação do peso, que estão descobrindo nas pesquisas atuais, é que conforme a gente vai perdendo peso, a gente também inconscientemente vai ficando cada vez mais preguiçosa. A gente quer subir de elevador, não quer subir de escada, a gente anda menos, a gente fica mais sentada, mais deitada. Isso é uma coisa que acontece de forma inconsciente mesmo, você nem percebe. Mas o que realmente vai ter muito impacto nesse seu processo de estagnação é essa questão do aumento de fome e apetite. Porque, gente, é muito fácil você neutralizar um déficit calórico se você comer alguma coisinha a mais, especialmente se essa coisinha a mais for um alimento mega calórico. Então, Bru, você tá me falando que eu tô estagnando no meu processo de emagrecimento porque eu tô comendo mais? É exatamente isso. Você tá comendo mais e às vezes você nem percebe. Isso, somado àquelas outras adaptações que eu comentei com vocês, de redução do metabolismo, redução da atividade física, mesmo que de forma inconsciente, vão parando cada vez mais o nosso emagrecimento. E não é um problema ao longo do processo de emagrecimento você perder peso de forma mais lenta. Isso é esperado, isso não significa que você tá estagnada. O que eu tô falando aqui sobre platô no emagrecimento e estagnação é quando você realmente para de perder peso, para de perder medida e realmente não vê mais nenhuma evolução, tá? Mas agora que a gente já encontrou os principais culpados por esse processo de platô no emagrecimento, agora eu quero falar com vocês sobre a solução disso. Primeiro, o que você vai ter que fazer vai ser identificar como você conseguiu emagrecer. Foi por meio de uma reeducação alimentar? Foi por meio somente de você inserir treino na sua rotina? Foi por meio de um plano alimentar estruturado? Como é que foi? Em relação à atividade física, se isso ajudou no seu processo de emagrecimento, você vai continuar com essa atividade física e talvez até considerar aumentar um pouco o volume, se isso couber na sua rotina e também se isso não prejudicar a sua recuperação nos treinos. Mas lembrando que se você não ajustar a parte da alimentação, de nada vai adiantar esse exercício extra que você está fazendo, porque é muito mais fácil você comer 200 calorias a mais, por exemplo, do que você queimar 200 calorias, né, gente? Então essa parte do treino e da atividade física, ela vai complementar a estratégia principal. E qual que vai ser a estratégia principal? Você tomar consciência do que está comendo. Se você fez o seu processo de emagrecimento por meio de uma reeducação alimentar, é muito comum você ver essa estagnação um pouco mais rápido, porque você não sabe o quanto você está comendo em relação a porções, em relação a nutrientes, em relação a calorias. Você só sabe que está comendo melhor e o fato de você estar comendo melhor do que antes provavelmente reduziu a quantidade calórica do seu consumo alimentar ali do dia de forma meio que inconsciente. Uma pessoa que estava comendo chocolate, que estava comendo pizza, que estava comendo besteira todo dia, que muda para uma alimentação mais saudável, ela vai ter uma redução calórica que pode promover a perda de peso. Só que essa perda vai ser limitada justamente porque ela não tem controle das quantidades. Então, se você perdeu peso por meio só de uma reeducação alimentar, é muito importante que você tenha um planejamento alimentar quantificado, porque o emagrecimento, além de uma questão qualitativa do que você está comendo, também é uma questão totalmente dependente da quantidade do que você está comendo. Afinal, o nosso emagrecimento ele vai depender desse déficit calórico, e se a gente não sabe quanto está comendo, fica muito difícil de identificar os possíveis erros, entendeu? Inclusive, se você não tem um planejamento, como eu disse, eu sou nutricionista e você pode clicar no link que eu vou deixar aqui na descrição para saber um pouco mais sobre o meu acompanhamento, se você está percebendo que está precisando de um pouco mais de ajuda nessa fase. Ai, Bru, mas eu já tenho uma dieta, eu já faço acompanhamento e eu mesmo assim não tô tendo resultado. Então, primeiro você tem que falar com a pessoa que tá te acompanhando sobre essa dieta, ver se não é uma questão de você recalcular essa dieta, se o seu gasto calórico mudou, mas mais do que você recalcular a dieta, vale muito a pena você meio que fazer um exame de consciência e ver se você realmente tá seguindo fielmente o que tá prescrito no papel. E o que é esse fielmente prescrito no papel? Vou dar um exemplo aqui do que eu prescrevo para meus pacientes. Refeição do almoço. Vamos supor que eu prescrevi ali 3 colheres de arroz, uma concha de feijão, um filé de frango e legumes e salada à vontade. Seguir a dieta à risca é justamente você seguir exatamente os alimentos e as quantidades que eu passei. Se além da refeição que eu passei, você coloca uma fruta a mais depois do almoço, por exemplo, ou um chocolate a mais, mesmo que seja amargo, isso pode sim prejudicar o seu processo de emagrecimento, porque por mais que esses alimentos sejam saudáveis, eles não estão sendo contabilizados no seu consumo calórico total. E é justamente esse consumo calórico total adequado que vai fazer com que você perca peso. Então, gente, comer saudável é muito diferente de comer para emagrecer, tá? Uma coisa vai ajudar a outra. Você comer saudável vai te ajudar muito a manter uma dieta para você emagrecer, porque você consegue comer mais com menos calorias. Só que isso não justifica você ficar acrescentando frutas
alimentos saudáveis, chocolate, azeite, pasta de amendoim, além do que está prescrito na sua dieta, porque é isso que vai detonar o seu emagrecimento. Você vai continuar com a sua percepção de esforço alta, afinal você está seguindo o plano, só que por essas constantes adições de coisinhas, beliscos, coisas que não estavam prescritas, você acaba tendo só a percepção de esforço, mas não tem resultado. No meu acompanhamento, por exemplo, eu já prevejo que isso vai acontecer, que a pessoa às vezes vai furar um pouco mais a dieta do que estava prescrito, especialmente depois de alguns meses de emagrecimento, e é por isso que com as minhas pacientes eu faço um acompanhamento semanal. Todas as semanas as minhas pacientes me mandam quanto é que tá o peso delas em jejum, como é que estão as medidas em alguns casos, como é que foi a dieta naquela semana, porque a gente já consegue corrigir possíveis erros bem rápido, entendeu? Porque essa estagnação do emagrecimento, muito mais do que um erro no planejamento, ela é um erro em relação à nossa consciência do que a gente realmente está comendo ou até bebendo. Detalhe importante, suco de fruta também, se você tá tomando a mais, isso também conta no seu planejamento, tá? Então a principal coisa que eu quero que você guarde desse vídeo é, nossa, eu tava fazendo dieta e tava emagrecendo. Eu realmente tô seguindo a mesma dieta que eu tava seguindo antes? Ou será que eu tô me sabotando sem perceber? E isso vai acontecer não só ao longo da semana em possíveis beliscos que você coloca ali, como eu exemplifiquei aqui, fruta, chocolate, azeite, pasta de amendoim, mas também vai acontecer nos finais de semana, justamente pelo aumento da fome, aumento do apetite e aumento também do sistema de recompensa que eu comentei antes, entendeu? Então antes você se contentava com uma refeição livre na semana, agora você já tá fazendo 2 e tá aumentando o volume dessas refeições livres. Ou continue uma refeição livre, só que agora pelo aumento do seu apetite você começou a devorar tudo. Isso também pode ser responsável pela neutralização do seu déficit calórico. Então será que essa dieta que você tá fazendo realmente está sustentável? Se a dieta que você tá fazendo impacta tão negativamente assim na sua refeição livre, será que não é o momento de você fazer um déficit calórico um pouco menor para que você consiga aderir melhor a essa dieta e não sentir tanta fome na refeição livre? Tá vendo, gente, como são vários ajustezinhos que a gente vai fazendo ao longo da dieta, ao longo do planejamento, e que tudo isso envolve o seu comportamento alimentar, como é que você tá lidando com a comida, e não só a parte emocional, mas também a parte de, nossa, como é que a forma que eu tô comendo tá impactando nessas minhas reações em relação a outros tipos de alimento que não estão prescritos na dieta. Outra ferramenta que eu gosto de adotar é o diário alimentar. Significa você registrar por uns 3 dias da semana ou até por uma semana inteira tudo que você está comendo para você ganhar mais consciência em relação ao que você realmente está consumindo. A gente tem uma tendência natural a esquecer as coisas. E, gente, cá entre nós, a gente come 4, 5 vezes por dia. Como é que ao longo de uma semana você vai lembrar de tudo que você comeu, de tudo que você beliscou? Assim, se você estiver enfrentando alguma dificuldade, vai ser muito mais fácil de você discernir o que está acontecendo, entendeu? E fazer alterações que vão promover o seu emagrecimento de novo. Meninas, esse foi o vídeo sobre platô e emagrecimento. Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre esse tema, deixa aqui embaixo. Se vocês precisarem de acompanhamento nutricional, vocês estão vendo que tá difícil, não se sintam mal, isso acontece com todo mundo, até comigo que sou nutricionista, e vai ser um prazer te ajudar nessa jornada, especialmente se você estiver num momento que você tá precisando de mais ajuda. Então, se você quer buscar um acompanhamento, o link pro meu acompanhamento tá aqui embaixo e vai ser um prazer ter você comigo. Também aproveita e se inscreve aqui no canal, dá um like no vídeo se você gostou desse vídeo e se ele te ajudou, e me conta aqui nos comentários quais vídeos vocês querem para as próximas semanas. Um beijo!